cara da bala. São, são legados do nosso passado colonial, do nosso passado imperial, que estão aqui até hoje. Então, é naturalmente pensar que o voto de cabresto era só uma das várias ferramentas que existiam naquela época para isso. Claro, a Uhum. igreja sempre foi um dos pilares da nossa política. Em dado momento, ela perdeu o poder, mas não perdeu tanto, claro. E, enfim, como o senhor falou, é uma coisa complexa, mas se a gente parar para pensar, é uma coisa complexa que foi se perpetuando, tendo algumas poucas alterações até hoje. Então, o voto de cabresto, ele foi, como eu posso dizer, ele foi evoluindo, querendo ou não, ele não acabou por completo. Hoje em dia, como eu falei antes, a desigualdade, ela propicia certas práticas. Então, a Sim. desigualdade crescente no nosso país e que tem e ganha uma proporção cada vez maior ao longo dos anos, ela permite, assim, você anacrônico, como tomar um pouquinho essa liberdade, ela permite um tipo de voto de cabresto ainda. Então, até mesmo as relações dentro da própria favela, muitas coisas ali dentro da própria favela, eu morei muito tempo dentro de favela, podem ser um pouquinho desse clientelismo, como o senhor falou. Até mesmo, Uhum. como por exemplo, políticos que saem dentro da favela ou que são indicados dentro de favela. Então é uma coisa complexa, mas É uma coisa complexa e estruturada dentro da nossa cultura. exatamente. Cara, você pode usar Brodel para poder explicar isso, então é uma teoria bem validada. É diferente, as forças políticas mudaram, a- as forças econômicas mudaram, as forças culturais são fenômenos de longa duração. E como longa duração, você consegue perceber a continuidade deles, entendeu? Tem um detalhe também que eu observei, por exemplo, na crise de superprodução do café, quando Uhum. houve todo aquele auxílio do governo ali, O governo de e Taubaté, aquela empréstimo, negociação toda ali. exatamente, em Taubaté mesmo, a expressão de privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Nós temos uma continuidade muito clara aí hoje, onde existe um lobby muito grande em determinados setores, onde são privatizados os lucros e socializados os prejuízos de certas políticas econômicas aí. Dá para se levantar isso apontando, claro que não teria como fazer isso agora, mas pode-se observar uma continuidade aí, não? Vamos lá. Vou de novo. O fenômeno econômico é um fenômeno de média duração. O Brasil continua sendo agrário exportador, e como um país agrário exportador, ele prioriza essa condição, despriorizando outras condições em termos tecnológicos, fazendo com que os mercados, essa lógica do prejuízo, ela fique facilmente percebida, em especial em momentos de crise de produção, em especial em momentos que, sim, você está certo, a, os moldes são um pouco diferentes, porque, em especial, os sistemas de commodities mundiais se modificaram. Não é nem o Brasil. Os sistemas de commodities mundiais eles se modificaram bem. Então, o que eu estou dizendo? Eu concordo com você, só peço aquele bom e velho cuidado. Certo. Então, é só uma lembrança de um sistema para o outro. Claro que Exato. É uma reminiscência. É tem um termo que a gente utiliza que não é continuidade, que é, oh meu Deus, ele vai voltar quando não estiver falando nada a ver com isso, mas que é uma ideia justamente caraca, eu expliquei isso essa semana. É como se você estivesse vendo, tem determinados fenômenos que eles não desaparecem. O que muda é como a maneira que as pessoas veem esse fenômeno. Mas o fenômeno continua ali sendo passado de grupo a grupo, de forma para forma. Pô, é esqueci o esse nome nome que nós daquele nome. precisamos. Hã? É esse nome que nós precisamos, porque É continuidade, isso, é isso. eu não Daqui a tenho pouco ele como usar volta. esse termo. O sistema econômico é completamente diferente, mas o fenômeno O é fenômeno é muito isso. parecido. É isso O Professor, aí. fenômeno. e isso Fala. linka muito com o que você falou nas primeiras aulas, que o nosso país ele tem uma certa dificuldade de passar por mudanças, grandes mudanças, né? Sempre são pequenas mudanças, né?
e vai se não adaptar. sei E a gente se adapta existe sempre. perfeito, existe um valor coletivo conservador. E quando eu falo isso, as pessoas estão achando que eu estou falando de política, e eu não estou falando de cultura. Uma cultura de tentar permanecer, de tentar reafirmar, e é isso mesmo. É isso mesmo. É uma característica, cara. E é uma característica que não é bom nem ruim, é só uma característica. E a gente lida com essa característica. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Se vocês puderem depois, não esqueçam, por gentileza, abrirem o tema. O primeiro tema a gente teve uma entrada legal, e o segundo tema ainda está bastante pendente. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, que a gente vai estar pensando nessa multiplicidade do Brasil, apesar dele ter um momento muito relacionado ao centro ali em determinado momento. Que a gente começa o tema com essa perspectiva mesmo, de pensar os Brasis e a maneira como os Brasis e a Constituição ela foi chegando nesses espaços Brasis, que era muito não à toa o que a gente estava falando. E aí a gente coloca a pensar exatamente algumas das coisas que a gente vinha afirmando e agora colocando de maneira clara. A, a República, ela tem, e aí fez como o Ibrahim colocou, foi lá no jornalista, foi lá no Aristides Lobo, a República, ela tem um processo que ela foi idealizada, mas muitas vezes, apesar de idealizada, ela não foi atingida. E por não ser atingida, ela gera uma decepção. É muito claro, no início do século XX, um quadro de decepção com a República. Se a República foi imaginada ou colocada numa ideia como Benedito Calixto. Todos os pintores desse final do século XIX são fantásticos. A gente está num excelente momento da Academia Brasileira de Belas Artes e as obras a óleo são fantásticas. Mas perceber essas obras é sempre perceber esse tipo de olhar que a gente está vendo aqui. Você está criando uma tendência, você está criando um exercício e você cria um ideal. Dentro desse ideal, o grande professor José Murilo de Carvalho, muito mais autor, José Murilo de Carvalho, ele coloca de uma maneira muito clara em relação à ideia do que é o bestializado. O bestializado é aquele que não sabe nem o que está acontecendo direito. E quando ele se levanta ou ele se movimenta, ele se levanta ou ele se movimenta bestializado diante daquilo e vai reagir. E como ele não tem clareza do que está acontecendo, a reação é sempre entendida de uma maneira muito animalesca. Essa gente que não sabe o que está acontecendo e está fazendo. Isso vai ser uma tônica desse Brasil e dessa maneira como você vai estar sendo colocado. Vai ter a grande discussão de como você vai ter, que Brasil que você quer ter, que ideia é essa que você, de alguma maneira, quer tá colocando. E, ao mesmo tempo que você coloca toda essa idealização, toda essa busca, você parte de que aquilo que a gente aprende como política dos estados e política dos governadores, ela tem sentido para indicar essa grande influência estadunidense no Brasil, que é esse ideal federalista que chega, e principalmente as maneiras como a Primeira República ela vai estar se colocando e se organizando para poder colocar. Eu acho fantástico esse movimento de frustração. É o tempo todo a ideia de que a república que eu queria não era essa. E aqui essa do Joaquim Saldanha Marinho é perfeita, ele diz textualmente isso. Essa não é a república dos meus sonhos, sendo um dos principais autores utilizados no Brasil para defender a república. E aí você começa a abrir esses Brasis que vocês estão percebendo.
É um Brasil que no litoral vai ser uma coisa, vai se criar a ideia de que eu quero uma Belle Époque, e aí eu monto um pedaço de uma cidade no areal, eu abro um túnel, eu derrubo um morro, eu faço um processo enorme. Eu, em São Paulo, com a família dos italianos, eu vou ver o Matarazzo ganhar toda aquela estrutura, mas é o mesmo Brasil dos sertões, é o mesmo Brasil que vai estar colocando, vai dizer assim, cadê? O que que eu tenho aqui? Que estrutura é essa que a gente organizou? Teria sido a República Brasileira uma república no improviso? Será que não dá para eu considerar nada, porque eu não tenho nada de republicano? Afinal, o princípio de república é administrar a coisa pública para um coletivo. Quando o coletivo não tem esse acesso, do que eu estou falando de fato? Então, quando você pega a ideia de estar tentando perceber o papel dos agentes que não estavam sendo vistos, e aí você vai colocar a crise do império, entre outros olhares, não numa ideia, como a grande maioria das pessoas, a escravização ou a não escravização, não. São as pessoas, o levantamento das pessoas, são as pressões exercidas por elas, por exemplo, no retorno da Guerra do Paraguai, para dizer: eu quero meus bens, eu quero aquilo que foi prometido. É o retorno voltado da Guerra de Canudos para dizer: eu quero uma outra proposta, eu quero um outro movimento. Então, quando você fala que o Oeste Paulista ele ganha uma notoriedade, e aí você tem um movimento de resistência dos próprios grupos a irem migrar, a se estabelecer para continuar sobre aquele processo, você tira toda aquela idealização, e a palavra é essa, de que os italianos e a chegada dos grupos não é. Esses grupos vão estar chegando na Terra Roxa, vão estar desenvolvendo, vão estar buscando novos caminhos, porque, de alguma maneira, você está lutando contra os movimentos de resistência, contra aqueles grupos que estavam ali dizendo: eu não vou mais permitir, aceitar, eu não quero mais permanecer diante desse processo. Então, enquanto a República da Espada ela teve toda uma legitimidade, que aqui está colocada, os ministros, as figuras, você passa a ter toda uma ideia de que quem está mandando no Brasil de fato são essas forças políticas e econômicas que passam a ter um outro tipo de ascensão. A República da Espada, muito mais do que de fato uma ditadura, ela é uma grande protetora da oligarquia paulista, e eu inverto o que a Lucia, acho que a Lucia, agora não vou lembrar, que a Lucia estava falando. Foi você, Lucia, que estava falando de São Paulo? Está comigo ainda aqui? Eu fui embora? Me perdi? Vocês estão me ouvindo? Fiquei preocupado agora que eu estou falando sozinho. Sim. Foi a Joyce que falou de São Paulo. Tá aqui. É porque eu não estava vendo o chat. Você falou do Pará. Estava na dúvida de qual das duas tinha falado. Então, agora sim. É porque eu não estava vendo o chat, desculpa. Tipo das médias tardia é ótimo. Só você, Samuel. Mas nota, voltando um pouquinho, nem vou voltar à imagem. Cara, você está falando de todo um sistema em que eu estou dizendo com todas as letras que não é Joyce, São Paulo que está apoiando a República da Espada. É a República da Espada que está apoiando São Paulo. E aí, volto àquilo que o Renan e o Samuel estavam discutindo, que o Renan acabou de colocar sobre a questão, e aí o governo passa a ser o principal responsável pela proteção oligárquica, pela manutenção da economia e dividir o prejuízo, porque eles não podem ter prejuízo. Eles não podem estar diante dessa situação de prejuízo. Cara, isso é fantástico se você para olhar. E quando você começa a entender esse movimento, fica muito mais fácil você entender a ideia. O Brasil já tem a modernização dos poderes tripartidos, do voto, do executivo, do legislativo, do judiciário, e a gente foi atendendo com essas manifestações o mesmo modelo.
garantir os lugares e as manutenções das nossas hierarquias. Então, quando você começa a ter todo esse movimento, você tem a contradição estabelecida. De um lado, a oligarquia está lá presente, as cidades vivendo e a população estão bestializados, como disse a Murilo de Carvalho. E uma vez bestializados, vão se levantar. Greve dos ferroviários do Rio de Janeiro. Para que a gente foi trazer espanhol e italiano, essa gente fica ensinando os outros a fazer greve? E aí você vai continuar floreando ali, não dando mole. Ah, vamos ter a revolta da Armada, vamos ter a revolta federalista. Dá-lhe de pressão. Olha os maragatos, seus pica-paus aqui, meu cara. E aí você vai ver toda uma ideia das disputas canudos e vamos embora. O Brasil vai ter que se consolidar, nem que seja na bala. Não quero saber. A gente precisa se consolidar. Como? Do jeito que a gente conseguir, que se dane. Mas parar, a gente não pode parar. Vamos embora, vamos continuar. Aí você diz assim, caramba, boa parte das forças e das vozes, ela vai estar trabalhando muito marcada pelas disputas políticas, pelas disputas hierárquicas. E daí eu vou pensar no café com leite não como uma ideia só de uma marca, mas as duas principais oligarquias organizadas e estabelecidas como uma forma de garantir a organização de maneira que ela pudesse ser estruturada. Eu começo a lidar de maneira clara sobre como essas elites ganham notoriedade, não porque são mais ou menos, mas é porque são as elites que mais claramente estão articulando as outras elites. A elite paulista é fortemente uma elite representativa do Centro-Sul. A elite mineira é fortemente uma representação, uma elite que marca parte do Sudeste e Nordeste. Então, é esse poder de articulação que você passa a ter dentro dessa estrutura. É esse poder que você começa a ver para dizer assim, cara, mas peraí, rainha, deixa eu ver se eu entendi. O Brasil, ele era o quê economicamente ali nos primeiros anos do século XX? Um baita devedor internacional, um baita exportador de mão de obra de produtos agrícolas, e com uma elite que tinha certeza que estava na Espanha, que queria branquear, que queria abandonar esse atraso brasileiro, porque esse atraso vai estar marcado por uma tradição de grupos que não negam, e no início do século XX os intelectuais vão começar a discutir isso. São as nossas elites o problema. Nós precisamos recondicionar, nós precisamos reelaborar, porque essas nossas elites são impossíveis. Aí você fala assim, cara, então o modelo político é de uma tentativa constante de equilíbrio no sistema em que um está em processo de acusação dos outros, em que um, de alguma maneira, vai estar entendendo que os poderes têm dependência entre si. Então você passa a ter uma ideia de que uma minoria articulada se estabelece. E o povo? O povo vai se levantar contra a vacina. O povo vai se levantar contra a chibata. Repara, mas é um povo articulado como inteiro? Não. São movimentos locais, pontuais, que fazem barulho, que se levantam, que são fundamentais, mas que vão estar em outra direção. Vão estar muito mais relacionados a tentar resolver seus problemas, e o governo está estabelecendo um modelo de verbas para as oligarquias, como o próprio governo tem obrigação de manter determinadas regiões do Brasil. Como você passa a trabalhar a ideia de que a comissão, os processos, tudo devem ter uma certa nitidez, coisa que não era uma realidade. Então, você passa a ter mecanismos estruturais que influenciam, transformam, marcam e dão sentido à própria organização brasileira,
que dão sentido à própria maneira da gente estruturar. Porra, Rainha, sabe uma coisa que eu fiquei notando? Instauração republicana e o tema de sertões, ele tem elementos parecidos, sim, porque eles não são lineares. Eles têm o ponto de observação. Um está vendo a cartografia política, o outro está vendo o mecanismo de instauração política. Se você sobrepõe os dois, você consegue entender a estrutura como um todo. E aí você consegue perceber como é que você passa a ter toda a articulação, inclusive do poder central, facilmente marcado pela cartografia. Exemplo, dá uma olhada nos cargos políticos do Campos Salles. A Scioli vai ser o representante no Ceará e ele vai colocar numa das funções do ministério um dos parentes do Scioli. Souza Campos, Sergipe, mesmo esquema no Rio de Janeiro. Calmon, Viana e Ceabra na Bahia. Os nomes continuam por aí. Você vai ter as representações e parte do conjunto de ministérios. Vieira, Cunha Martins e Araújo no Maranhão. Rosa e Silva em Pernambuco. Albuquerque, Maranhão e Rio Grande do Norte. Todos eles vão ter a escolha dos governadores, mas não se estende aí. Você parte e passa a ter um dos representantes deles no Ministério do Campos Salles. Você fala assim, Rainha, então é um mapeamento, um loteamento das forças políticas no centro e nas periferias. Sim. Deixa eu ver se eu entendi o argumento, Rainha. Primeiro, tu desmontou o Brasil com uma ideia de vários Brasis. Isso. Agora você está dizendo que esses Brasis, apesar de serem vários, se encontram em uma articulação política da capital para manutenção dos centros de poderes. Muito bem, vocês estão afiados. Dúvidas, questões, pontos, ideias. Não expliquei nada simples, eu tenho certeza. Um gancho que o senhor deixou aí, com relação a uma elite intelectual, ao pensamento liberal, que ficou até uma dúvida que esses liberais, que até mesmo eram abolicionistas, igual o Joaquim Nabuco, até mesmo o Rui Barbosa, Uhum. eles não, eles não defendiam, ou melhor, eles defendiam uma reforma das estruturas para evitar uma revolução e não necessariamente defendiam uma ruptura total com a monarquia. Então, Sim. daí a gente entende desde já uma ideia de que não aconteceu de uma hora para outra. Eu acho até interessante no material, o seu colega aí, ele fala assim que traz um pensamento sobre a comunicação. Claro, não tinha um WhatsApp, como é que o povo todo ficaram sabendo sobre a República, a instauração da República? Foi Uhum. um Sim. processo longo, certo? Isso. Só através Exato. dos selos. Aí você vê um selo de uma correspondência e fala, mudou o sistema? É. Cara, esse negócio do selo é muito bom, né, cara? Porque, assim, eu nunca tinha parado para pensar quando o Daniel falou, é absolutamente fora de série. Porque você vai dizer assim, cara, o que muda é o símbolo. É interessante pensar sobre isso. Terminou, Renan? Continua. Sim, não, esse pensamento liberal que eu falo assim, então ele defendia só uma reforma, não necessariamente a república, porque a gente entende que eles entendiam que ele ia conseguir mudar toda a estrutura, mas mesmo assim, dentro de uma monarquia, era isso mesmo? E assim, além de tudo, eu penso assim que esses pensadores e tudo eles, a gente pensa que lógico que não dá para você pensar o que estava na cabeça do Joaquim Nabuco naquela época, mas os ideais que eles estavam buscando para poder entender que não devia haver mais a escravidão no Brasil, era mais para evitar uma imagem do Brasil lá fora, na França, né, na Europa, enfim, que nós somos atrasados. É tanto que com a Belle Époque, ou Époque, era tudo uma cópia daquilo que vinha lá da França ou da Europa.
Então, todo esse pensamento que eles traziam era desse sistema que vigorava lá. E esse sistema, Renan, ele é a resposta para a tua primeira pergunta. A partir do momento em que você tem um ideal de que o Brasil deve ser modernizado, eles não se importavam, não era um problema para eles a monarquia, mas ao mesmo tempo eles eram defensores e entendiam que o Brasil só seria respeitado internacionalmente quando virasse uma república. Por isso eles apoiam com muita facilidade a república, ainda que com ressalvas e com o processo, entende? Sim. E aí essa ideia de civilizar, então, vem tudo daí, então, desses ideais. Exatamente. Exatamente. É um ideal. Eu diria que boa parte de novo, eu faço questão de falar do fato tropical, e assim, é importante que a gente saiba que o Chico Buarque não faz uma referência histórica como essa à toa, considerando que o pai dele era um dos principais ensaístas de história do Brasil. O Sérgio Buarque, quando ele vai fazer o debate de elite do atraso, como o Brasil ele não conseguiu, de alguma maneira ele trabalha muito com a ideia de conceitos que não se materializaram. Quando Chico Buarque faz Foi bonita a festa pá, fiquei contente, ainda guardo renitente uma semente para mim, tantas léguas a nos separar, tanto mar, mas também sei como é bonito para navegar, navegar, navegar. E ele vai falar sobre essa ideia de construção de uma influência de que a gente deveria ser como Portugal vinha se modernizando. Quer dizer, cara, se eles que foram, quem criou isso aqui, estão modernizando, vocês estão esperando o quê? A Revolução de Escravos contra Marcelo Salazar, quando ele vai recuperar lá atrás e vai falar, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Não é acidente. Não é acidente, é uma escolha. E esse tipo de escolha me ajuda a entender boa parte desses movimentos. Os bestializados, eles não são bestializados porque são feras. Eles são bestializados porque eles estão fora desse ideal que eles não compreendem. Que maneira virar França? O que você está falando? Por quê? Porque as questões acabam sendo sobre a vacina e a imposição. Mas o Rio de Janeiro, dentro de uma crise sanitária terrível, estava mesmo. Precisava para combater, porque senão ia morrer todo mundo, febre. E é mesmo. Mas, cara, você transformou a vacina em algo obrigatório e mais do que também vale a pena. Mas você invadia a casa das pessoas e obrigava as pessoas a mostrar o braço. Homens mostravam o braço com muita facilidade. Rainha vai dizer que mulheres não mostravam o braço? Infelizmente, é um modelo social diferente do nosso. E aí você começa a entender que movimentos são esses. E aí você começa a entender e fala assim, não, mas agora chegou a Segunda Guerra Mundial, o mundo está lutando, está chegando o rádio no Brasil, a gente está moderno, isso aí já acabou. Em 1912, uma das batalhas mais enormes que a gente tem é de um movimento messiânico. Guerra do Contestado, uma liderança de caráter mística defendendo a ideia de que precisa fazer de alguma outra forma. Quando João Maria vai trabalhar sobre a ideia da Guerra do Contestado, é sobre isso. Quando você começa a entender todo o conjunto de que, não, eram os fanáticos, eram isso, era aquilo, são os discursos de redução, mas a ideia de levantar de alguma maneira continua sendo presente. A Batalha do Contestado é uma batalha que vai acontecer entre Paraná e Santa Catarina, tem muito a ver sobre os limites do território, o chamate, mas tem a ver também com a ideia de um chamado messiânico relacionado a José Maria e da idade que ele deve ocupar uma determinada terra. Você fala assim, cara, em 1912 a gente ainda estava nessa, essa modernização idealizada ela não existe. Porque ela é múltipla, ela está em construção, ela é processo. E se ela está em construção e ela é processo, eu só vou conseguir entender isso vivenciando, experimentando esse debate, experimentando esse processo.
Eu quero fazer na aula que vem um caminho pelas cidades, que eu não vou conseguir fazer agora, que já são 22h40. Quem não abriu o tema 3, por favor, abra. De novo, ele reafirma várias coisas, ele dá um tom legal. Eu vou trabalhar só o módulo 3 na aula que vem para a gente poder trabalhar e fechar, tá? Mas eu queria pedir um favor agora. Pedido para a próxima aula. Eu quero música, mas eu quero conhecer um Brasil mais profundo. Então, eu quero músicas do Brasil entre 1915 e 1930. Não pode ser depois de outro momento. Eu quero que cada um traga a letra. Professor, não deu para escutar uma parte. Vou falar de novo. Eu quero que vocês, na aula que vem, cada um, e traga uma música entre os anos de 1915 e 1930, tragam a letra, tragam o link para que eu possa ouvir a música, botar ela aqui para a gente ouvir, e tentem fazer uma análise histórica relacionando a música ao momento do Brasil, entre 1915 e vá lá, tá bom, entre 1915 e 1930. Entenderam o que eu pedi? Sim, sim. Rainha, para que você vai fazer uma palhaçada dessa? Vocês não vão esquecer depois de ouvir um bocado de música, eu posso garantir. A Lucy já vai curtir, muito bem. Não esquece não, gente. Tenta me ajudar, Kátia, Simone, vem junto, eu preciso de vocês. Mona Lisa, chega junto comigo, tá? Sempre Ok, bom. professor. Semana que vem eu tô junto. Muito bom. Me promete? Cansada, desculpa. Não, eu entendo. Tá tranquilo. Tá bom? Vou trazer umas músicas gaúchas aqui, desses anos aqui. Boa, boa. Vamos ouvir. Se tiver em gauchês, vai ser mais legal ainda, para eu poder esforçar aqui para poder pegar o jeito. Muito boa. Gente, foi agora. Fiquem com Deus, tá bom? Grande abraço. Perdoe o atraso inicial, mas eu acho que deu certo. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar um pouquinho. Bota aqui a presença no final, que para mim é importante, tá? Valeu!